Oi gente, aqui quem fala é Leandro Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Eu vou apresentar para vocês o meu mais novo bebê, o meu DJI OM5 ou DJI OM5, a quinta geração desse estabilizador de imagens para celular. Então hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês o que esse aparelho faz, vou mostrar algumas imagens pela cidade, daqui a pouco vocês vão ver aí alguns testes que a gente vai fazer pela cidade e eu vou fazer também algumas comparações com antigos modelos que eu já tive. Então deixa aí embaixo o seu like, os comentários você pode deixar depois, durante o vídeo ou após o vídeo, mas a gente já volta depois da vinheta e eu vou contar tudo sobre essa belezinha. Eu sou apaixonado por ele, viu gente? Isso daqui faz milagre. O OM5, gente, esse que eu tô segurando e que a gente vai conversar hoje nesse vídeo, é o quinto dessa geração de estabilizadores da DJI. Aqui nesse teste vocês podem ver como funciona a gravação com e sem um estabilizador de imagens. A imagem de cima com o estabilizador é mais cinematográfica, mais suave, e a de baixo tem bastante tremedeira e balanço, porque eu estou segurando apenas com minha mão. Eu não vou falar que eles lançam um por ano, porque não é assim que acontece. Demora um lançamento entre o outro, mas já está na quinta geração, e realmente esse aparelho ele vai ganhando melhorias em cada edição. É complicado porque, por um lado, você fala, meu Deus, tá vindo outro, daqui a pouco, daqui um ano e meio, o produto que eu tenho vai ficar obsoleto, eu vou ter que comprar outro, mas ao mesmo tempo também eles lançam algo que a gente precisa, que o público, que os usuários estavam esperando. Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, que eu já tive o primeiro, eu já tive o Osmo Mobile One, eu já tive o segundo tá aqui comigo, gente. Olha como é que ele era. Ele era em outra cor, né, mas ele também, você tinha que fazer vários ajustes aqui, você precisava colocar o seu celular aqui, ele ficava preso no aparelho, então toda vez que você precisava usar, você precisava tirar ele daqui, você precisava fazer uma compensação de peso, ajustar, entendeu? Já esse daqui, gente, quando eu quero, ó, eu consigo tirar meu celular desse jeito aqui, e aí quando eu quero gravar algo, eu venho aqui, ó, gente, e já faço, ó, a ligação magnética, ligo, entendeu? E já vai funcionar, não preciso fazer calibração, né? É calibração não, né, gente? É calibragem, desculpa. Eu não comprei o último, que era o OM4, o Osmo Mobile 4, porque eu tinha o terceiro, aí eu falei, não, vou pular uma geração, não comprei o quarto, mas o quarto, ele já tem esse clamp magnético, que você só coloca aqui e ele já faz o encaixe. Então eu tava esperando realmente pular uma edição para comprar a próxima. Chegou o OM5 e eu falei, é uma boa oportunidade. Tá, Leandro, mas você falou que o clamp veio na geração 4. Então o que tem de novo neste OM5? Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Eu gosto de tirar o tripé porque você não precisa usar o tripé o tempo inteiro. Estou usando o tripé que vem com o kit, porque ele precisa ficar em pezinho aqui pra mostrar pra vocês. A grande diferença, gente, grande mesmo, é esse grande pau de selfie aqui de 20 centímetros. Que este modelo trouxe agora, né? Eles têm outros tipos de melhoria, mas a grande mudança que eu posso ver mesmo é este pau de selfie. A imagem de baixo foi feita com o selfie stick extenso para mostrar para vocês como esticar esse bastão pode trazer mais coisas que estão ao redor para o seu vídeo, para a sua cena. Eles falam também que o produto está 25% mais leve e 30% menor. E também tem alguns ajustes ergonômicos, de onde você coloca a mão aqui atrás, por exemplo. E o jeito que você guarda ele, que você dobra ele e guarda no bolso, também tá mais simples, tá menor, entendeu? Esse é um aparelho muito compacto. Deixa eu ver se eu consigo dobrar aqui pra vocês, gente, que tem todo um jeitinho, ó. Aí você faz assim, entendeu? Você vira, gira, tá. Cadê? Aqui, gente. Aí você guarda ele, leva pra onde você quiser, entendeu? Você pode levar numa bolsinha, sabe? Você pode levar, às vezes, quando eu saio, eu levo na cintura, sabe? Então é um produto bem compacto, porque a câmera de fato tá aqui, né? Tá no celular. E o celular você vai levar, você não vai precisar levar outra câmera, né? Por experiência própria, gente, eu posso contar pra vocês que às vezes a câmera do celular ajuda mais do que uma câmera profissional ou do que uma câmera com mais apretexto, sabe? Uma câmera focada especificamente para vídeo. Eu tenho um Apple, gente, meu celular é um iPhone, mas eu tenho certeza que você que tem Android também vai conseguir gravar vídeos incríveis com o seu aparelho. A qualidade das câmeras que a gente tem hoje são incríveis. Esse aparelho ele custou 159, deixa eu só conferir aqui no meu roteiro, gente. Isso, ele custa 159, eu parcelei ele, então tem uns jurozinhos. E também tem o que eles chamam de DJI Refresher,
que é o seguro, entendeu? Que é uma assistência técnica caso você precise. Então ficou nesse valor de 197,88, $200 praticamente, porque eu parcelei, teve uns juros, e porque eu também paguei essa assistência, esse seguro para esse aparelho, que dura por 2 anos. É bom você ter um tipo de assistência, sabe? Você ter algum tipo de seguro. Eu recomendo, a gente precisa cuidar das nossas coisas, porque esses trens não são baratos. Informações para quem for comprar este aparelhinho aqui, que eu posso já falar da minha experiência. Ele vem em 2 cores, ele está disponível em 2 cores, nesse Athens Grey, que é tipo um cinza. E eles também vendem ele na versão Sunset White, que é mais branquinho. Eu preferi mais por essa cor mais cinza, entendeu? Porque a gente vai ficar pegando, né? E às vezes você tá tipo gravando alguma coisa, né? Fazendo trilha ou comendo em algum restaurante, você vai ficar pegando um negócio, às vezes pode manchar. Não sei se mancha, entendeu? Mas eu me conhecendo, eu prefiro, tipo, tênis. Tênis, eu só tenho tênis escuro, entendeu? Eu não vou ter tênis branco, porque tênis branco suja fácil. Coisa branca, gente, é bonita em comercial de TV. Entendeu? Em comercial de amaciante. Pra ter em casa produto, roupa, é complicado. Outra coisa que eu posso compartilhar com vocês, pra vocês que estão aí pensando em comprar este produto, ou você que acabou de encomendar e tá vendo esse vídeo na internet e tá pensando em encomendar. Eu fui gravar um tutorial pra vocês, gente, fazendo um unboxing, né? Porque é o que tá aí na internet, né? Queria mostrar a variedade, entendeu? Queria mostrar que, além de um rosto bonito, eu também sei fazer conteúdos diferentes. E aí eu comecei a fazer o unboxing, gente, mas eu não vi aonde abria a caixa. E aí eu tava gravando, né, assistindo pela câmera, cuidando de iluminação. E aí eu achei que abria aqui por cima, gente. E aí eu acabei com a caixa, entendeu? A caixa ficou toda destruída e eu guardo as caixas de tudo. Pra quê? Pra nada. Mas eu guardo as caixas das coisas que eu compro. Acho que é uma forma de cuidar das coisas que eu tenho. Mas essa daqui, gente, eu acho que vai pro lixo mesmo, porque no desespero de gravar o unboxing pra vocês, eu acabei puxando, acabando com a caixa, entendeu? Vamos lá, tirar esse plástico. Ai. Já acabei com a caixa, gente. Gente, eu tô acabando com a caixa inteira, foi mal. Eu não consigo abrir tranquilamente. Ih, gente, o negócio não tá ficando bonito no vídeo, né? Gravando, gente, tudo fica mais difícil, né? Que você tem que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô fazendo um monte de força, tá vendo? Bem com carinho, bem com jeitinho, eu abri essa caixa e agora eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dela. Um tripode, né? Um tripé, um carregador USB-C, tem essa bolsinha da DJI que eu particularmente achei meio fuleira. Veio também essa pulseirinha para você colocar no seu pulso, né? E ter mais segurança quando você estiver gravando. E veio o que eu tava mais atrás, que eu tava mais interessado desde o último modelo, que é esse clamp, né? Esse aqui você coloca atrás do seu telefone e aí ele conecta atrás do gimbal magneticamente. E vem também um adesivo, caso o seu telefone precise de um ajuste, né? Caso o seu telefone não fique bem fixado aqui nesse clamp, você vai lá e usa esse adesivo. Eu acho que não é o caso do meu aparelho, que é um iPhone. E aí depois, assistindo outras pessoas abrindo essa caixa, gente, eu descobri que abria assim, ó, puxando daqui do lado, entendeu? Tinha um adesivo aqui, gente, que você só puxar, ele já abre. E aí você tem toda uma experiência diferente do que puxar aqui em cima, igual vocês podem ver no vídeo aí que eu gravei tentando abrir essa caixa. E aí, junto com o OM5, eles lançaram um clamp que tem a luz aqui em cima, que tem uma luz de LED aqui. Então, quando você vai vlogar, quando você vai produzir o conteúdo de um lugar mais escuro, você liga a luz e aí você consegue gravar com algum tipo de luminosidade no seu rosto. Eu amei, eu adorei. Tentei comprar junto quando eu tava comprando este bichinho aqui, mas não tava disponível. Eu coloquei lá pra me avisarem quando estiver disponível. Porque realmente, gente, é algo a menos pra você tomar de conta, pra você cuidar, entendeu? Porque aí você não precisa levar uma mala cheia de equipamento, né? Aí quando eu comprar, tá, gente, eu mostro pra vocês com detalhes aqui no meu canal ou lá no meu Instagram, @LeandroMoraes, você pode me seguir lá, que lá eu também compartilho alguns tipos de conteúdo como esse. Então me segue lá, vai lá no meu Instagram, me dá essa moral, me segue, que aí você vai ficar sabendo, eu vou mostrar com detalhes esse bichinho aqui quando ele chegar, esse clamp com luz de LED, né? Ih, lá fora ficou escuro do nada, gente. Em 4 horas da tarde, o que é isso?
Aí esse aparelho, gente, ele é bom, entendeu? Ele é funcional. Mas se você quer ainda mais ajuda da DJI, né, da fabricante desse produto, você pode baixar o aplicativo DJI Mimo. Mimo? Acho que é Mimo que fala. E aí lá eles têm várias funções que ajudam ainda mais a você produzir conteúdo. Mas o que eu estava falando para vocês mesmo era do Active Tracker, que é isso daqui, gente, ó. Eu faço uma seleção no meu rosto e aí para onde eu vou, ele me segue, entendeu? Então, para quem tá vlogando, isso é muito bom, porque você sempre vai estar em destaque, você nunca vai sair da imagem, entendeu? Você sempre vai estar no ângulo da gravação. Eu gosto muito disso daqui, gente. Eu acho isso daqui do futuro, entendeu? Eu faço muito conteúdo utilizando isso daqui. E agora eles fizeram melhorias nesse Active Tracker, então diz que tá ainda melhor para localizar o seu rosto, para acompanhar objetos. Eu tô falando de rosto, tá, gente? Mas às vezes você quer acompanhar um carro, você marca e aí a câmera acompanha sozinha esse objeto, entendeu? É muito bom. Aqui nesse teste externo eu queria mostrar para vocês como o Active Track pode ser legal quando você for vlogar, quando você fizer imagens externas. Vocês podem ver que eu tento me esquivar, sair do centro da câmera, mas mesmo assim ele me segue, ele continua me deixando no foco da cena. Outra novidade que chegou aqui no aplicativo são os Shot Guides, que são tutoriais, gente. Quando você abre o aplicativo e você aponta a câmera para algum lugar, ele vai identificar esse lugar que você tá e aí ele vai apresentar um tutorial que se aproxima com a sua realidade, com o ambiente que você tá. E aí você não precisa, por exemplo, ir ao YouTube, procurar inspiração, porque dentro do aplicativo mesmo você já vai ter vários guias do que você pode fazer ali naquele ambiente, entendeu? Esse aplicativo, gente, é um mundo, dá pra usar muita coisa, dá pra tirar muita coisa daqui. Então estamos aqui na rua, gente, agora, e aí eu vou mostrar pra vocês, tentar explicar pra vocês o que cada um desses botões aqui faz. Aqui do lado, gente, tem um botão de liga e desliga. Se você apertar ele só uma vez, aqui ele vai indicar quanto você tem de bateria. Olha aqui, eu tenho 2 pauzinhos de bateria, que é assim que a gente fala, né? Tenho 2 pauzinhos de bateria, ele vai até 3. Então tenho bastante bateria. Se eu pressionar e segurar, ele vai fazer um barulho e vai realmente ligar o meu produto. Ele realmente vai voltar a funcionar. Se ele já estiver ligado e você apertar ele uma vez, ele vai alternar entre foto e vídeo no aplicativo Mimo, que é esse aplicativo da DJI, o próprio da fabricante, tá, gente? Se você apertar ele 2 vezes com ele ligado, ele vai entrar no modo de descanso, stand-by. Para sair desse modo stand-by, você clica aqui atrás, tá, gente? Ou então qualquer outro botão que ele vai sair desse modo stand-by e vai voltar à função. Lembrei de mais um aqui desse botão, gente. Se você apertar esse botão aqui, né, que seria o de ligar 4 vezes, ele vai para o modo FPV. O que é esse modo, gente? É um modo mais ágil, mais dinâmico, entendeu? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. É um modo bastante interessante. Eu tô olhando aqui para baixo, tá, gente? Porque tem uma câmera também que eu consigo me ver. Aqui do lado também temos zoom in e zoom out. Se eu for para frente, ele vai dar um zoom. Se eu for para trás, ele vai tirar o zoom, entendeu? Isso daqui é muito bom, agiliza bastante sua vida, mas você vai ter que estar nesse aplicativo da DJI, tá? Que você vai baixar, ele é gratuito. E ele sempre conecta por meio de Bluetooth quando você liga o seu aparelho. Aqui na frente, gente, temos um joystick para cima, para baixo. Tô assistindo também, gente, aqui. Pro lado, pro outro, tá? Bem fácil, bem tranquilo. Tem também aqui em cima, gente, que vocês podem ativar o modo Spin Shot. Ops, sorry. Spin Shot. Que ele vai fazer o seguinte, gente. Ele vai rodar nesse sentido, ele vai fazer tipo um spin mesmo, ele vai fazer um círculo, tá? Ele não faz 360 graus, ele faz 270, eu acho. Um pouquinho, mas também é um jeito de você gravar vídeos de uma forma bastante interessante. Daqui, gente, na frente, um botão de grava e para de gravar. E se você tiver no formato de foto, ele tira uma foto, entendeu? Se você segurar várias fotos ao mesmo tempo, entendeu? Ó, ele vai tirar várias fotos ao mesmo tempo. Aqui, gente, tem outro botãozinho que é bem legal, que é bem interessante, que é esse botão de modos, entendeu? Se eu quiser virar a câmera, eu aperto 1. Aí vocês vão ver, Rafinha tá ali, ó, tá vendo? Se eu apertar mais uma vez, volta lá pro outro lado da outra câmera. E também tem outra função, esse botão aqui. Se eu aperto 2 vezes, ele muda de vertical para horizontal. 2 vezes,
de horizontal para vertical. Também é um botão super bom, super importante. Aqui atrás, gente, esse botão chamado Trigger, que ele é bastante anatômico aqui, gente, aqui atrás. Se você apertar ele uma vez, ele ativa uma função chamada Active Tracking, que a gente já conversou bastante, que é aquela que segue aquilo que tiver, né? Ele já vai, se você apertar uma vez, ele vai identificar algo assim na tela e vai falar, olha, é para seguir isso, e aí ele já vai fazer isso automaticamente. Se você apertar ele mais uma vez, você clicou, procurou algo para seguir. Não quer que siga, clica mais uma vez que ele desativa essa função, tá? Se você der 2 toques nele, ele vai centrar. Ele vai, tipo, às vezes você mexe muito, você balança bastante, você não sabe onde é que ele tá, aperta 2 vezes que ele vai entrar num eixo certinho. Se você apertar esse botão, gente, aqui o trigger, se você apertar e segurar, ele vai ficar bem estável, bem rígido, ele não vai virar para nenhum lugar. Ele vai fazer, ó, tá vendo aqui que eu mexo para um lado e para o outro, ele fica focado assim na frente. Por exemplo, se a gente subir aqui essa escada, ele vai ficar rígido, ó, tá vendo? Porque eu estou segurando. Se eu não estiver segurando, ó, ele acompanha o seu movimento. Se eu seguro, ele vai falar, não, é para ficar aqui e aqui ele vai ficar. E uma última função desse botãozinho do trigger aqui, se você apertar ele uma vez e depois apertar mais uma vez e segurar, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no modo esportivo, que deixa a câmera de um jeito mais ágil para você gravar movimentos mesmo, para você gravar uma partida de futebol, de futevôlei, de queimada, entendeu? Ó, vou mostrar para vocês. Viu? Sport Mode Enable. Vi muita gente na internet falando que como isso seria bom para você virar, né, ele assim de cabeça para baixo e aí você vai gravando alguns passos, né, gravando as coisas em outra imagem mais próximo do chão. Eu, na realidade, gente, estou empolgado para usar ele assim, entendeu? Sabe quando você tá no show, no festival, que você quer fazer algum take? Você coloca assim, ó, faz assim um take lá de cima, entendeu? Tô empolgado para usar isso aqui no Coachella ano que vem. Outra coisa que é importante falar sobre isso, gente, é que ele muda aqui também, tá? Vou gravar aqui pra você, ó. Ele faz assim, ó. Ele sai daqui e vai pra cá. Então, quando você estiver vlogando, você pode segurar desse jeito, assim, ó. Que ele vai estar conectado no seu celular, ó. Tá vendo? Bem legal, ó. Você fica assim e fica mais de perto, sabe? Em outros tutoriais que eu assisti, gente, algumas pessoas perguntavam, tá mais estável? Estabiliza mais do que a edição anterior, do que o aparelho anterior? E aí eu ouvi uma coisa muito interessante de um pessoal, de uns produtores de conteúdo, de um cara que tem uma marca de lentes para celular, chamada Moment, que eu também já tive, mas eu perdi, mas eu acompanho o conteúdo deles, falando sobre esse produto, e ele falou, cara, continua estabilizando do mesmo jeito, mas você tem que melhorar a sua técnica. Gente, se você tá com o estabilizador e você tá fazendo assim com ele, não adianta, entendeu? Você precisa mesmo abaixar os seus joelhos, né, dobrar aqui o seu, como é que é o nome disso, gente? É cotovelo, entendeu? Não adianta se você não tiver percepção, se você não criar técnica sobre o que você está fazendo. A gente fica nessa compulsão de tipo, eu preciso do novo. O novo vai me ajudar mais, entendeu? Mas na realidade você precisa de técnica, você precisa aprender a fazer as coisas de outra forma. Você precisa aprender com os seus erros, entendeu? Você precisa sair, gravar e falar, nossa, olha, essa parte aqui eu devia ter andado mais suave. Olha, esse tênis que eu tô usando para gravar, talvez não seja o melhor, que ele é pesado, ou ele não me deixa muito estável no chão, entendeu? Então, quando eu for sair para gravar de novo, eu vou usar outro tênis. Então é técnica, entendeu? Não adianta justificar, tipo, eu vou comprar o mais novo. E o mais novo, entendeu? Se você não aprimora, se você não aprende, entendeu? É como diz minha mãe, tá? Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, tá? Que eu tô aqui pagando um monte de sapo pra vocês, dando um monte de conselho que é difícil seguir, entendeu? Mas, às vezes, é o que você precisa escutar aí do outro lado, tá? Bom, gente, eu sou o Leandro Moraes, este é o meu canal no YouTube. Se você se interessou por mim, pela minha pessoa, pelo meu conteúdo, dá uma olhada em outros vídeos aí e ver, né, se é possível você me dar a honra da sua inscrição. Eu sempre produzo conteúdos aqui direto da Califórnia. Não vou prometer pra vocês uma constância, porque esta pessoa não sou eu, entendeu? Eu sou uma pessoa meio bagunçada. Eu falo, hoje eu vou gravar um vídeo sobre a Marvel, aí eu vou lá e gravo, entendeu? Eu vou gravar um vídeo sobre tecnologia, aí eu vou lá e gravo, entendeu? É meio um pouco de tudo, assim como é a minha vida. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, porque eu tenho um aplicativo do YouTube no meu celular, então quando vocês comentam aqui, já chega direto no meu aparelho. Mas se você quer falar comigo em outra plataforma, @Leandro Moraes no Instagram, @Lemoraes no Twitter.
Eu sou fanático por rede social, gente. Eu sou muito à toa, tô sempre em rede social, eu não consigo dormir ou acordar sem ver minhas redes sociais, então você pode conversar comigo por lá ou por aqui, tá? A gente conversa. Deixa o seu like aí embaixo, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Deixa um comentário aí também pra mim. Me dá essa força, mostra pro algoritmo que esse vídeo chegou até você e de certa forma te impactou. E a gente se vê em outros vídeos, tá, gente? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.